Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu vou continuar com a terceira parte da história dos apóstolos no livro de Atos, depois que Jesus foi embora e os apóstolos começaram a pregar o Evangelho. Só que antes eu quero fazer um comentário. Quando a pessoa está buscando Deus, procurando conhecê-lo, e descobre a verdade sobre o presente que Jesus nos deu na cruz, quando ela entende que o sacrifício dele garantiu a salvação por graça e de graça, essa pessoa é transformada. Ela fica muito aliviada e muito mais feliz, porque descobre que não tem mais que pagar a dívida espiritual que atormenta muitas pessoas. A segurança, o alívio e o conforto espiritual que ela sente é enorme. Eu tinha essa insegurança quanto à salvação. Na Igreja Católica eu tinha aprendido que Deus é amor e que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fui batizado, crismado, mas achava que eu ia para o inferno de qualquer maneira, porque eu não era bom o suficiente. Me lembro quando eu era criança, pensava que se eu rezasse muitos Pai Nosso e Ave Maria, eu poderia abreviar os meus anos no purgatório. Isso me incomodava muito. Então, quando eu descobri a verdade sobre a salvação por graça, eu fiquei em êxtase, queria contar para todo mundo. Mas uma coisa muito comum de acontecer é que, com o passar do tempo, essa novidade do maravilhoso presente de Deus vai passando. O que antes era uma descoberta impressionante, uma libertação sem igual, se torna uma coisa normal do dia a dia. Mas nós não deveríamos perder essa alegria da salvação. Foi por isso que o rei Davi pediu a Deus em oração no Salmo 51, 12, torna a me dar a alegria da tua salvação e me sustém com um espírito voluntário. Aliás, ele fez uma oração muito linda nesse salmo. Eu recomendo que vocês tomem um tempinho para ler o Salmo 51, é muito bonito. As dificuldades do dia a dia e os problemas da vida na terra não deveriam esfriar o nosso amor por Deus e nem a nossa alegria de ser um filho dele. Quando os discípulos de Jesus começaram a ter problemas por causa da sua fé, eles não desanimaram. Na penúltima live eu estava contando a segunda parte da história dos apóstolos. Parei no capítulo 8, quando os discípulos foram espalhados depois da morte do Estevão. Um sujeito chamado Saulo decidiu perseguir os cristãos e acabar com a seita do Nazareno. Mesmo assim, os discípulos não se deixaram abater, continuaram anunciando a verdade do Evangelho onde quer que fosse. O tal do Saulo estava tão decidido que, no capítulo 9, conta que ele foi até o sumo sacerdote, pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, se ele encontrasse alguns da seita dos nazarenos lá, que ele levasse preso para Jerusalém. E aí foi com alguns homens para lá na sua missão de exterminar o cristianismo. Quando ele estava chegando em Damasco, uma luz brilhante cercou o Saulo, ele caiu do cavalo e escutou uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: quem é, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. E isso é muito interessante, gente, porque Jesus já tinha ressuscitado, já tinha voltado para o céu, e o Saulo estava atrás dos seguidores dele. Mas cada discípulo tem Jesus dentro de si. Então, quando alguém persegue um cristão pela sua fé, na verdade, ele está perseguindo o próprio Jesus. É assim que Deus vê a coisa. Então, está lá o Saulo caído no chão, a voz continuou: levanta e entra na cidade e lá vão te dizer o que você deve fazer. Os homens que iam com ele ficaram super espantados, ouviram a voz, mas não viram nada. Saulo se levantou, abriu os olhos, mas não estava enxergando nada, foi guiado pela mão até Damasco, ficou 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu nada. E lá em Damasco tinha um discípulo chamado Ananias. O Senhor apareceu para ele numa visão e falou: Ananias, vai até a rua chamada direita, pergunta pela casa de Judas, e lá tem um homem de Tarso chamado Saulo, e ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, punha a mão sobre ele para que ele tornasse a enxergar. Aí o Ananias respondeu: Senhor,
eu já ouvi falar desse homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele veio com o poder dos principais sacerdotes para prender todos os que te buscam. Mas aí o Senhor respondeu: vai, porque ele é um escolhido meu e vai levar o meu nome para os não-judeus, para os reis e para os filhos de Israel. Aí o Ananias foi lá na tal casa, entrou, colocou as mãos sobre os olhos do Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram umas escamas dos olhos do Saulo e ele recuperou a vista. Se levantou, foi batizado, comeu, recuperou as forças e ficou ali alguns dias com os discípulos em Damasco. E já começou logo aí na sinagoga pregar que Jesus era o Filho de Deus e todos os que ouviam ele falar ficavam espantados. Eles falavam: pô, mas esse não é o sujeito que perseguia os cristãos em Jerusalém e veio aqui para levar eles presos para o sacerdote? Mas o Saulo ficava se esforçando e confundia os judeus que moravam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Quando nós lemos a história do apóstolo Paulo, mais para frente, nós vamos descobrir que ele, na verdade, era um discípulo fervoroso dos fariseus, seguidor de Gamaliel, muito estudioso das Escrituras. Então, nos debates, os judeus não conseguiam vencê-lo, porque além do seu conhecimento como fariseu, ele ainda tinha a unção do Espírito Santo. Então, depois de muitos dias, os judeus resolveram matá-lo. Mas ele ficou sabendo que eles estavam vigiando as portas da cidade para prendê-lo. Os discípulos resolveram descer o Saulo pelo muro da cidade dentro de um cesto e aí ele fugiu. Quando chegou em Jerusalém, foi engraçado, porque ele tentava se juntar aos discípulos, mas todo mundo estava morrendo de medo dele e ninguém queria se misturar com ele. Ninguém tinha acreditado que ele tinha se convertido. Então o Barnabé pegou o Saulo, levou até os apóstolos, contou tudo que tinha acontecido com ele no caminho para Damasco, como ele tinha visto o Senhor e como ele estava pregando Jesus lá. E Saulo ficou andando com eles em Jerusalém, para todo lado, pregando com ousadia e discutia também com os gregos que estavam lá. Mas aí o que aconteceu? Resolveram matar o Saulo. Quando os irmãos souberam disso, levaram ele para Cesareia e mandaram de lá para Tarso. E o que aconteceu com essa questão da conversão do Saulo? As igrejas da Judéia, Galiléia e Samaria, que estavam sendo perseguidas, voltaram a ter paz, foram fortalecidas, cresceram no Espírito e começaram a se multiplicar novamente. Todo esse cenário da morte do Estevão e o Saulo perseguindo e prendendo os cristãos era uma coisa muito assustadora. Mas os discípulos estavam cheios do Espírito Santo, se fortaleciam uns aos outros e guardavam no coração a alegria da salvação. Lembram das dicas do último vídeo sobre como combater o desgaste emocional? Para quem não assistiu, é um vídeo muito bom. Uma das dicas é manter os olhos em Jesus. Fica pensando nas coisas do alto, na recompensa de Deus, no nosso futuro no céu. E era nisso que os discípulos pensavam o tempo todo, uns animando os outros, falando dos milagres de Deus, testemunhando do que Jesus tinha feito e seguindo sem medo. Exatamente como Jesus tinha ensinado para eles. Lá em Mateus 10, 28, ele falou: não tenham medo dos que matam o corpo e não podem matar a alma. Tenham medo daquele que pode fazer morrer no inferno tanto a alma quanto o corpo. E aí a história continua. Pedro, que estava já andando de um lado para o outro, chegou na cidade de Lida. Achou ali um paralítico chamado Enéas, que estava na cama há 8 anos. E o Pedro olhou para ele e disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta e arruma sua cama. Imediatamente ele se levantou, todos os que moravam em Lida e Sarona, cidade perto, viram aquilo e se converteram na hora. Perto dali, na cidade de Jope, tinha uma discípula chamada Tabita. Era uma pessoa muito carinhosa, muito bondosa, vivia ajudando os outros como podia, só que ela ficou doente e morreu. E eles pegaram o corpo dela, colocaram no quarto mais alto, e como Lida ficava perto de Jope, os discípulos ficaram sabendo que o Pedro estava lá, mandaram 2 homens para buscarem o Pedro.
Lá foi o Pedro então para Jope. Quando chegou lá, levaram ele até o quarto alto onde estava Tabita. As viúvas estavam lá ao redor chorando, mostrando as túnicas, os vestidos que a Tabita tinha feito para elas. Pedro mandou todo mundo sair, se ajoelhou e orou. Depois ele olhou para o corpo da Tabita e falou: Tabita, levanta. Ela abriu os olhos, olhou para o Pedro, sentou na cama, ele tomou ela pela mão, chamou os irmãos e entregou a Tabita para eles. A notícia espalhou pela cidade, todo mundo começou a se converter ao Senhor. Pedro ficou ali em Jope um tempo ainda, na casa do tal do Simão Curtidor. Agora, no capítulo 10 do livro de Atos, tem aquela história que eu contei para vocês na live Pedro mata e come. Mas eu vou contar outra vez, porque nós temos que seguir a ordem cronológica das histórias dos apóstolos, e também porque é bom essas histórias ficarem gravadas na mente de vocês. E sempre tem um detalhe ou outro que aparece quando eu conto de novo. Jesus tinha um plano. O plano dele não era salvar só Israel, só os descendentes de Abraão. Nós acabamos de ler ele falando para o Ananias que o Saulo foi escolhido para levar o nome dele aos não-judeus. Jesus queria que todos os discípulos tivessem essa mesma visão. A visão de que o sacrifício dele não foi só para o povo de Israel, mas para todas as pessoas do mundo. Ele tinha dito isso muitos anos antes, através do profeta Isaías, lá em Isaías 65:1. Está escrito: fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. Para um povo que não buscava o meu nome, eu disse: estou aqui. E o apóstolo João também explicou isso no começo do seu evangelho. João 1,11, ele falou que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aqueles que acreditaram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, os filhos de Deus agora não eram mais pela descendência de Abraão, mas pela fé em Jesus. Então, voltando aos nossos heróis, enquanto Pedro estava lá em Jope, na casa do Simão Curtidor, lá na Cesareia, tinha um homem chamado Cornélio, centurião da corte romana, sujeito bom, temente a Deus, ele e toda a família, ajudava o povo, sempre orava a Deus, apesar de não ser judeu. E numa tarde, ele estava lá orando, teve uma visão, um anjo de Deus veio até ele e disse: Cornélio. E o Cornélio, com muito medo, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: as suas orações e as suas boas obras subiram até Deus. Manda agora uns homens até Jope para trazerem o Simão, que é chamado Pedro. Ele está na casa do Simão Curtidor, que fica junto ao mar. E ele vai te dizer o que fazer. Tem umas coisas muito legais nessa história. Primeiro, nós vemos aqui de cara que os anjos não pregam o evangelho. Eu falei disso naquela live. Esse anjo apareceu para o Cornélio e podia ter dado a receita completa da salvação. Mas não é o que Deus quer. Ele quer pessoas imperfeitas pregando para pessoas imperfeitas. E outra coisa muito legal aqui é que o anjo deu o recado com o endereço completo. Vai na cidade de Jope, procura o Simão Curtidor, perto da praia, e busca o Simão Pedro. Não tem nem interpretação, a mensagem muito clara. Logo que o anjo foi embora, o Cornélio mandou 2 criados dele e um soldado, contou a história e enviou eles para Jope. No dia seguinte, eles estavam indo, quando estavam chegando perto da cidade, Pedro, lá na casa do Simão, subiu ao terraço para orar, perto da hora do almoço. Ficou com fome, eles foram preparar comida para ele. E aí o Pedro teve uma visão. Ele viu o céu abrindo e um vaso descendo, preso pelas 4 pontas, como se fosse um lençol com todos os tipos de animais lá dentro, répteis, quadrúpedes, aves, todos aqueles animais que os judeus não comem porque são considerados imundos pela lei de Moisés. Está lá em Deuteronômio 14, a lista completa. Pedro ficou olhando para aqueles animais e aí a voz falou para ele: Pedro, levanta, mata e come.
Mas o Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, eu nunca comi nada imundo. E a voz respondeu: não considere imundo o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, então o vaso voltou para o céu. Enquanto Pedro estava lá meditando o que seria aquela visão, os homens enviados pelo Cornélio chegaram na porta perguntando se era a casa do Simão, perguntaram se o Pedro morava lá. E o Pedro lá em cima, pensando na visão, o Espírito Santo falou para ele: Simão, 3 homens estão aí te procurando, desce e vai com eles, não duvida, porque eu os enviei. Aí o Pedro desceu e falou para eles: eu sou o Pedro que vocês procuram, por que vocês estão aqui? E eles responderam: Cornélio, centurião, homem justo, temente a Deus, toda a nação judaica conhece ele, foi avisado por um anjo para vir te chamar e ouvir as suas palavras. Então eles chamaram os homens para dentro, ficaram lá, passaram a noite. No outro dia o Pedro foi com eles e alguns irmãos que estavam lá com ele também foram. Chegaram no outro dia em Cesareia, o Cornélio já estava esperando, tinha convidados, familiares, todo mundo lá. Quando Pedro chegou, o Cornélio saiu e se ajoelhou para adorar ele. O Pedro levantou o Cornélio e falou: olha, levanta que eu também sou homem. Ele entrou na casa e tinha um monte de gente reunida. Aí o Pedro falou assim: vocês sabem que um judeu não pode se ajuntar com estrangeiros e nem entrar na casa deles, mas Deus me mostrou que a nenhum homem eu devo considerar imundo. Então, quando me chamaram para vir, vim sem argumentar. E perguntou: por que você me chamou? O Cornélio contou para ele toda a história, tudo que tinha acontecido, e falou: agora nós estamos aqui diante de Deus para ouvir tudo o que foi ordenado pelo Senhor para você nos dizer. E o Pedro disse: eu reconheço que para Deus não há diferença entre as pessoas, mas ele se agrada daqueles que, independente da nação, o temem e fazem o que é certo. E o Pedro continuou falando tudo sobre Jesus, como Deus tinha enviado ele para morrer por todos os homens, falou da sua morte na cruz, da ressurreição, e num determinado momento ele falou: Jesus nos mandou pregar a todo o povo, testificar que ele é o que foi escolhido por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Os profetas falaram dele, dizendo que todos os que acreditam nele receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Quando Pedro estava falando isso, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam lá. E aí o pessoal da circuncisão, os irmãos que foram com Pedro, mas que eram judeus e estavam lá muito chegados na lei, ficaram espantados que Deus tinha dado o Espírito para os que não eram judeus. E esse é outro ponto muito interessante da história, porque nós lemos lá no capítulo 8, quando Filipe começou a pregar o evangelho em Samaria, depois o Pedro foi lá com os irmãos colocando a mão para dar o Espírito Santo aos convertidos. Tinha até o caso do mágico que foi oferecer dinheiro para o Pedro, que queria esse poder também. Quem não assistiu o último vídeo da segunda parte dos Atos dos Apóstolos, assista, está lá. Naquele episódio, o Pedro colocava a mão nas pessoas para elas receberem o Espírito. Mas nós acabamos de ler aqui que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os novos convertidos sem pedir autorização de ninguém. Não teve imposição de mãos, batismo nas águas, nada. Inclusive, no meio do sermão, ele derramou o Espírito Santo, interrompendo Pedro, que eles não eram nem judeus. Então Deus não está limitado a nada. Se ele resolver derramar o Espírito Santo em alguém, não interessa a igreja da pessoa, se ela foi batizada ou não. Tudo o que importa é se a pessoa acredita e se ela recebeu Jesus como seu Salvador. Porque foi na hora que o Pedro estava falando, que os profetas falaram de Jesus, afirmando que todos os que acreditarem nele receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Na hora que ele falou isso, todo mundo acreditou. Quem estava ouvindo acreditou e instantaneamente se tornou um filho de Deus, cheio do poder do Espírito Santo. Aí, claro, Pedro, para não perder a tradição da cerimônia, falou: alguém pode arrumar uma água para a gente batizar esse povo, porque eles já receberam o Espírito Santo.
E todos eles foram batizados, pediram para ele ficar lá alguns dias. E é isso o que aconteceu no final do capítulo 10. Esse foi o começo da maior revolução religiosa de todos os tempos, porque até então só os judeus eram o povo escolhido de Deus. Mas aqui nós vemos que Deus forçou a barra, primeiro para o Pedro aceitar pregar para os não-judeus. E aí, no meio da pregação, ele já derramou o Espírito Santo sobre todos os que acreditaram, para não deixar dúvida nenhuma, nem para o Pedro, nem para os irmãos que estavam lá. Aí ficou marcado que a partir desse momento, qualquer pessoa, de qualquer povo ou religião, que quiser se tornar um filho de Deus, só precisa acreditar em Jesus, que ele é o Filho de Deus, que morreu pelo perdão dos seus pecados. Pronto. Por causa disso, hoje nós somos filhos de Deus. Legal, né? Bom, eu vou parar por aqui. Se Deus quiser, na próxima semana tem mais histórias incríveis dos Atos dos Apóstolos. Hoje eu contei poucos capítulos, porque eu não posso ficar me alongando muito, mas eu vou ter que dar uma acelerada para a gente cobrir todo o livro de Atos. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.